Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos todos os dias convidados por Deus, e de maneira especial nesta quaresma, a converter o nosso coração, a ter uma vida bem diferente daquela que nós temos, porque chegou o tempo favorável, o tempo em que Deus quer de nós frutos, e frutos que permaneçam para a vida eterna. É claro que quando a gente pensa em frutos, muitas vezes nós imaginamos que esses frutos são produtos do nosso próprio esforço, mas é um esforço coletivo que existe entre nós e os nossos irmãos, entre nós e Deus, e entre nós, nossos irmãos e Deus. Frutos que são necessários para que a nossa vivência nesse mundo seja uma vivência que coloca o reino de Deus em primeiro lugar e que constrói o reino de Deus já aqui nessa terra, como começo, como presença de Jesus nesse mundo. O reino de Deus é a presença de Jesus em nossos corações. O reino de Deus é a vida nova que Jesus veio nos apresentar. Mas é necessário cada um de nós nos perguntar. Hoje, esse evangelho, ele é contado para os fariseus, contado também para os mestres da lei que estavam ouvindo, assim como os sacerdotes. E esses eram obrigados a dar frutos, e frutos que não pertenciam a eles. Eles ofereciam a Deus aquilo que o próprio Deus dava àqueles que estavam ali oferecendo o sacrifício. Que fosse um sacrifício de um touro, que fosse o sacrifício de uma pomba, que fosse o sacrifício de qualquer outro tipo de animal ou de qualquer outro tipo de plantas. E aí nós ficamos nessa pergunta. Jesus conta essa parábola aos sacerdotes. E ela serve para nós hoje? Evidentemente que sim. Porque ela é palavra de salvação. É através dela que nós encontramos a maneira de servirmos a Deus de tal modo que a gente possa alcançar esse reino de Deus, que é prometido a todos aqueles que fazem a obra do Senhor, que acreditam na obra do Senhor. E é necessário que cada um de nós procure, em seus momentos de oração, em seus momentos que está em comunhão com Deus, produzir esses frutos. Escutem aquilo que Jesus nos diz. O homem, o proprietário, prepara a vinha, prepara o lagar e simplesmente nos deixa para cuidar disso tudo. O que nós temos nesse mundo é nosso? Não. Nós somos apenas administradores. Nós somos apenas servos. Jesus, evidentemente, para trazer-nos mais para perto dele, ele diz: vocês não são mais meus servos, vocês são os meus amigos. E muito mais que amigos, agora nós somos filhos. E como filhos, nós somos herdeiros disso tudo. Mas nós precisamos nos perguntar: será que estamos, de fato, administrando os bens de Deus para dar a Ele os frutos que Ele exige de nós? O reino de Deus foi tirado de muitas pessoas. Será que o reino de Deus também vai ser tirado de mim, vai ser tirado de você, vai ser tirado de nós todos, porque nós não nos consideramos mais servos, mas nos consideramos donos? O primeiro pecado de Adão e Eva foi esse. A serpente enganou Eva e ela disse, dizendo a Eva: morrerão nada. Deus disse isso porque Ele sabe que se vocês comerem do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal da árvore, vocês serão iguais a Deus.
quando nós deixamos de administrar as coisas desse mundo como coisas de Deus, nós cometemos erros absurdos. Nós somos apenas aqueles que deverão dar fruto no tempo certo. Não somos donos de nada. Tudo pertence a Deus e a Cristo. E Deus colocou Jesus como aquele que está sobre a nossa vida, como um espírito que vai administrando o nosso coração. E nós, como resposta a esse espírito, precisamos realizar a vontade de Deus. Quantas vezes nós não queremos dar os frutos que Deus exige de nós? Nós mesmos vamos considerando que somos mais importantes do que a igreja. Nós vamos colocando a nossa vontade, o nosso pensamento acima do pensamento da igreja. E achamos que somos os mais corretos, achamos que somos as pessoas mais importantes. É preciso ouvir mais Deus, é preciso ouvir mais a igreja, é preciso ouvir mais o Espírito que fala a nós. Mas não fala a nós de maneira particular, fala a nós de maneira comunitária. Vocês imaginam, nessa grande assembleia, nesse grande lugar que Deus preparou para que nós pudéssemos administrar, não existia apenas um administrador, existimos vários, todos nós administramos esse mundo. E todos nós somos responsáveis também por esse mundo. Olha, Jesus diz uma parte na Escritura, dentro desse evangelho de hoje, que às vezes nos faz temer e tremer. Ele diz assim: vocês nunca leram na Escritura que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular? Ou seja, será que nós não estamos rejeitando Jesus no construir da nossa vida? Na construção daquilo que nós somos? Será que nós não estamos rejeitando a pedra angular? O que é a pedra angular? Nas construções antigas se fazia o arco de pedra, e a última pedra que se coloca é chamada de angular, porque ela entra e segura todas as outras. Se vocês nunca foram, por exemplo, às igrejas de Ouro Preto, né, essas igrejas mais antigas, até aqui na nossa igreja mesmo, no santuário, existe uma pedra angular que ela é um pouco trabalhada no arco do cruzeiro aqui, entre a capela e a nave central da igreja. Significa que essa pedra angular é aquilo que dá equilíbrio a tudo. Na igreja nós precisamos de Jesus para que Ele possa ser uma pedra de equilíbrio. Vejam como Deus é bom para nós, e essa pedra de equilíbrio, ela precisa ser colocada em nosso coração para que nós, meus irmãos, possamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Nós precisamos deixar com que Deus seja o responsável por tudo. Essa pedra angular é aquela que nos sustenta. Jesus é aquele que nos sustenta. Jesus é aquele que realiza em nós a vida nova no Espírito. Mas será que nós não estamos rejeitando essa pedra angular? Por isso que as construções que nós realizamos na nossa vida, elas não sempre se caem, se destroem por si mesmas. Quantas famílias destruídas, quantas vidas destruídas, quanta coisa que nós precisamos pedir a Deus: Senhor, seja a pedra angular de tudo no meu coração. Na minha oração, eu preciso de Jesus como pedra angular. Na minha vida familiar, eu preciso de Jesus como pedra angular. No meu trabalho, nos meus negócios, na minha vida da sociedade, Jesus tem que ser o equilíbrio das nossas vidas. Irmãos e irmãs, hoje é preciso a gente se perguntar: será que
eu sou capaz de fazer tudo para poder ganhar o reino de Deus. Eu sou capaz de tirar do centro da minha vida aquilo que eu acho que é importante e colocar aquilo que verdadeiramente é importante, o Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, a leitura de hoje parece que está muito distante de nós. Mas será que o reino de Deus não será tirado de mim? Não será tirado de você e dado a outros? É aquilo que Jesus nos diz, é aquilo que Jesus falava quando estava nesse mundo, que fazia habitação entre nós. Ele dizia: muitas prostitutas vos precederão no reino dos céus. Porque elas ouviram e aceitaram, muitos pecadores vos precederão no reino dos céus, porque ouvindo a mensagem, eles quiseram, eles foram capazes de considerar Deus como mais importante em suas vidas. O reino de Deus será tirado de nós. Essa cruz que nós veneramos e adoramos como mistério será tirado de nós, porque nós não sabemos viver, nós não sabemos produzir frutos. Irmãos e irmãs, que a nossa prece hoje seja: Senhor, seja a pedra angular da minha vida, seja aquilo que dá sustento, seja aquilo que dá equilíbrio a tudo. E em tudo aquilo que você for fazer ou realizar, pergunte: o que Cristo faria em meu lugar? O que Cristo quer que eu faça? Não aquilo que eu quero fazer, não aquilo que eu espero fazer, mas o que Cristo exige que eu faça. É evidente que, se nós não soubermos dar frutos, isso é sério, o reino será tirado de nós. Se já não foi tirado de nós. Muitas pessoas vivem como se o reino de Deus não existisse. Muitas pessoas que eu digo não são aqueles que estão por fora, não, aqueles que estão dentro da nossa própria igreja. Acham que o reino de Deus é uma construção apenas humana, mas não é. O reino de Deus é uma construção que nós e Deus fazemos juntos. E Deus precisa de nós, e nós precisamos de Deus. Veja, Deus é tão elegante, Deus é tão maravilhoso, que Ele quis precisar de mim e de você para construirmos essas coisas boas que existem no mundo. Não é à toa que nós ouvimos hoje no Salmo 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Sempre, sempre. Lembre as maravilhas do Senhor na sua vida. Às vezes nós somos murmuradores, né? Murmuramos demais. Só vemos as coisas ruins. Só buscamos as coisas que não prestam. Mas hoje Deus nos convida a lembrar sempre as suas maravilhas, para que o reino de Deus não seja tirado de nós e dado a outros. Paulo nos diz em sua carta: eu corro como os atletas correm, para chegar primeiro e alcançar o prêmio. E nós não corremos por um prêmio que é uma coroa de louro. Louro é aquele vegetal que nós colocamos na feijoada. Que delícia, lembrando aqui os beiços de porco, as orelhas de porco. Eles corriam por causa de uma coroa de louro. E nós corremos para alcançar Deus. O que vale mais? Será que nós não devemos empenhar muito mais força do que temos feito para alcançar esse reino? Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, para que nessa celebração saiba que o Cristo espera de nós frutos, que o Cristo espera de nós uma administração bem feita, para alcançarmos o seu coração. Hoje lembrando, não é? A primeira sexta-feira, a devoção que nós temos ao coração de Jesus. Peça a Deus
que possa te conceder hoje essa vida nova, que possa te dar hoje a certeza dos frutos, para que você alcance vida nova em Cristo Salvador. Amém. Façamos a nossa oferta ao coração de Jesus, para que tenhamos dele o seu corpo e sangue. Cantemos o canto de ofertório.